Saúde. Excelência em atendimento. É verdade que muitas vezes nós queremos ter credibilidade sem ter gerado resultado. Essa é a verdade. Muitas vezes nós queremos medir o nosso resultado não pelo resultado efetivo, mas pelo que eu lutei, pelo que eu fiz, quando eu minimizo os meus erros. Quantas vezes nós queremos ter crédito sem ter guardado antes, sem ter conquistado antes? Enquanto nós estamos vivos na vida, nós ocupamos cargos. Os cargos nos geram uma expectativa de discernimento, uma expectativa de resultado, né? E aí do meu resultado gera o meu crédito. E do meu crédito me faz um vencedor, um campeão na vida ou não. Então quando a gente tem crédito, a gente não precisa falar. O próprio resultado da gente fala. Mas quando eu estou débil, quando eu estou debilitado, quando eu preciso, quando eu estou aquém do que eu me comprometi, do que eu me expus, do que eu assumi, existe uma parte que é a maior responsável de nós não termos maximizado os nossos resultados, que são nada mais do que alguns percalços, alguns obstáculos que na vida existem. E quando eu tenho um obstáculo, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer, Edson? Hein? Transpor. Né? Quando eu tenho um obstáculo, o que eu tenho que fazer, Cadê? Vencer. E como eu transponho e venço, André? Revertendo. A maior fórmula é a reversão. Então, há alguns cursos atrás eu ainda disse, olha, às vezes eu quero ir para Santos, aí eu pego a rodovia dos Bandeirantes que me leva para Campinas, aí eu tenho que pagar o preço, voltar o caminho, pegar o caminho certo, eu tenho que reverter. E quando eu tenho que reverter os outros? Então, a primeira regrinha é o seguinte: é a visão. Quando um cliente te diz não, é porque ele está com alguma visão. Ele tem algum motivo, ele tem alguma emoção que gerou nele uma reação. Às vezes, por uma falha inadmissível dentro da Prime, porque nós não somos de tolerar, mas às vezes, uma falta de uma resposta, às vezes uma correspondência extraviada, às vezes a falta de visão de um custo no uso de um procedimento, às vezes uma má interpretação de uma pessoa que esteja na direção da empresa, que tem que fazer valer a regra, e essa regra é para que a empresa seja sólida, para que ela tenha um atendimento de primeira linha. Então, a primeira coisa que nós temos, o primeiro procedimento para nós revertermos, é nós termos uma visão geral e verdadeira. E eu lembro vocês, verdadeira sem emoção, verdadeira sem porquê. Segunda fase é eu gerar a credibilidade. Como é que eu gero credibilidade? Ainda mais nós que trabalhamos com saúde, nós trabalhamos com serviço, nós trabalhamos... Olha, para eu reverter, para eu gerar credibilidade, eu tenho que ser um grande profissional, conhecer procedimentos médicos, os melhores médicos, já agendar, mostrar que eu tenho total influência dentro da empresa, já acionar a minha central, marcar uma consulta, já mostrar que é verídico o que eu estou fazendo, né? Eu tenho que mostrar que é lógico.
credibilidade é lógica. Se você sabe, você sabe. Se você não sabe, você não sabe. A partir do momento que eu gero essa credibilidade, é por isso que nós trabalhamos de uma forma muito avançada hoje. Hoje um gerente nosso chega na casa de um cliente, a primeira coisa que ele pode mostrar é a empresa real. Ele pode entrar online na hora com a empresa, falar com a central, né, já mostrar quais são as direções da reunião executiva diária. Ele já pode chamar o diretor para ver quais são as possibilidades para que se possa viabilizar o negócio. Ou seja, ele leva o escritório, ele leva a diretoria, ele leva tudo junto com ele, dentro da casa do nosso cliente. E esse cliente passa a ter esse escritório dentro da casa do cliente, porque ele fica vendo todas as reuniões, ele tem um meio de comunicação gratuito, rápido, eficiente. Ele passa a falar conosco 24 horas online. Ele passa a ver quais são as inovações da empresa. Ou seja, hoje nós temos que, para termos credibilidade, nós temos que ter transparência. Nós temos que estar juntos 24 horas. Nós temos que ter conhecimento. E aí depois que eu gero a credibilidade, eu tenho que gerar um negócio que se chama empatia liderada. Essa empatia liderada, ela tem que existir porque, gente, não adianta eu me colocar no lugar do cliente e eu não liderá-lo. Por quê? Porque o cliente meu, ele está lá, neste exato momento, me atendendo. Por quê? Porque ele não é da área de saúde, ele não conhece os meandros, ele não conhece os funcionamentos, ele não tem uma visão real dos outros planos e nem do nosso. Então eu tenho que me criar essa empatia, ver quais são os anseios dele, mas principalmente liderá-lo. E aí eu vou no quarto. É a liderança da negociação. Se eu não liderar essa negociação, se eu não der rumo a essa negociação, né, e se eu não transferir uma visão real para o cliente, eu não vou conseguir o resultado, eu não vou transpor o obstáculo. E eu só falei isso com muita garra, com muita força, porque vocês têm que lembrar que são duas energias, uma visão errada, e errada não por querer, por não conhecer, por não saber como se fazer, e a minha visão formada. Eu estou formado dia a dia, quantos anos, para poder mostrar isso para. Então, essa liderança na negociação é fundamental para a gente atingir o resultado. E aí eu entro no último, que é o fechamento. O que é o fechamento? É o fechamento lógico, porque eu apresentei, eu mostrei para ela, eu abri os olhos, eu gerei uma visão real, eu mostrei a credibilidade que nós temos, porque temos qualidade, agilidade, custo, lógica. Eu coloquei para eles, eu me coloquei na empatia, eu antecipei os desejos dele, liderando numa realidade. Eu liderei a negociação e eu fechei. Por que eu fechei essa negociação? E essa negociação não precisa só ser uma venda mercantil, não. Às vezes são contrapontos, às vezes são visões diferentes, às vezes são comunicações erradas. Olha, as minhas assessoras estão de prova hoje. Ontem aconteceu um negócio muito triste. Na segunda-feira, uma cliente minha, um cliente meu, de 12 anos atrás, estão conosco há 12 anos. E esse cliente, ele já passou mal no sábado de noite, no domingo de manhã, e eu já providenciei hospital, já pus médicos preparados para recebê-lo. Ele mora em Guarujá, a família mora em São Paulo. De repente, na segunda-feira, era a data de recadastrar o plano dele para que ele não perca os valores, as carinhas e tudo. Quando eu liguei, esse cliente estava dormindo.
e atendeu a esposa dele, que está passando por alguns problemas também. E me atendeu com 2 pedras na mão. O intuito dela seria que nervosa comigo, eu cedesse as regras a ela. E eu não poderia, porque essas regras é o que gera essa instituição forte, que já gerou milhões de atendimento, inclusive a ela. Como eu não cedi, ela desligou o telefone, né, repentinamente, e eu fiquei triste com aquilo. Logo depois, o marido dela acordou depois da cesta dele, e ela passou para ele a informação da forma com que ela viu. E aí esse senhor se sentiu ultrajado, porque ele achou que eu fui indelicado com a esposa dele. E aí ele me ligou falando absurdos. Olha, fulano está na linha. Pois não, na hora que transferiu já veio aquele balde. Eu me calei. É uma pessoa, o que eu não pude, a não ser pedir para ele mais decência no diálogo, mais contemporização no diálogo, mas eu não cedi, porque eu sei que se eu ceder às regras, se eu ceder à verdade, eu estaria errado. E aquilo me pesou muito na segunda-feira. Ontem, um presente de Deus, me liga a filha do associado. Eu novamente, imediatamente, minha secretária atendeu, seu Melo, fulano é filha de fulano. Eu falei, por favor, me passe. E quando ela me passou, ela falou assim, olha, senhor Melo, foi com a minha irmã que o senhor fez vários atendimentos para o pai, estão com problema, estão com idade. Por favor, eu vou só assumir a negociação, só tenho que agradecer. Ou seja, você não pode ceder à verdade, você não pode ceder à realidade. Você tem que mostrar a visão da lógica sendo verdadeira. Se você trabalha numa empresa lógica, verdadeira, pronta, olha, eu costumo dizer aqui o seguinte, nós trabalhamos na área de saúde, às vezes uma correspondência que extravia, um cartão que não chega, um indicador que ainda não chegou, eu chamo isso de obstáculos mínimos, ou quase zero. Porque a minha maior missão, obrigação, é que o meu associado tenha o atendimento, nunca faltar o atendimento, nunca faltar a qualidade. Né? Os pequenos erros têm que ser consertados sim, mas esse é o principal. E aí eu gero credibilidade, eu gero empatia, eu gero liderança na negociação e eu fecho. Então, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte, gerar empatia não é você absorver o problema do outro, não é você se render, mesmo você estando certo, se render ao outro. Gerar empatia é você quebrar esse constrangimento, essa guerra de informação, essa guerra de visão. Porque em 90% das nossas negociações, em 90% das nossas obrigações, em 90% do que nós temos que fazer, nós sempre teremos obstáculos. E a reversão é o maior atributo, o poder de reversão é o maior atributo de um vitorioso, de um campeão. Como nós estamos falando de campeão, eu me senti na obrigação de falar de reversão. Reverta a sua vida, corrija a sua rota, dê uma visão geral e verdadeira, credibilidade, empatia, liderança e fechamento. Isso faz parte de um currículo de todos os vendedores que têm o poder de reversão. E a reversão é fundamental para um campeão. Antigamente, nós conhecíamos vários escritórios de vendas, né? E eu que fiz parte da diretoria de entrega futura, uma empresa antiga, e é uma das maiores do mundo, e eu via muito aquele treinamento emocional. Né? Um dia eu fui convidado para uma desses como é que chama? Vendas de marketing, como é que chama? Marketing de rede. E eu cheguei lá e eu vi o seguinte, aquele pessoal colocava uma foto de uma casa no painel e vamos comprar, e todo mundo, olha, vamos vencer, e todo mundo, aquele emocional. Na hora que você sair, na hora da negociação, se você não estiver preparado tecnicamente, com argumentos, com vontade, com poder de reversão, você nunca será um grande executivo. Muito menos na área de marketing, na área de vendas.
Portanto, tenha o poder de reversão.